Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje mais uma aula aqui, eu sou a professora Maiara, professora de matemática, vamos resolver mais alguns exercícios. Ficaram propostas algumas atividades na última aula, espero que todo mundo tenha resolvido e tenha feito o que pedia, né? Então agora você pode corrigir, a gente vai corrigir juntos, se você errou alguma coisa, pode apagar e fazer de volta, ok? Então, o primeiro exercício era para você pesquisar e escrever com as suas palavras o que é um polígono. Depois, para circular as figuras aqui de baixo que representavam polígonos. Bom, se você pesquisou, você encontrou que o polígono, eles são figuras geométricas planas, ou seja, fica no plano, não é um sólido geométrico, né? Tem uma diferença entre figura geométrica e sólido geométrico. A figura geométrica, ela tem só duas dimensões. Ela tá no plano, ela não sai do plano, certo? Então, tem que ser uma figura plana fechada, ou seja, tem que começar e fechar, certo? E não pode ter linhas curvas e nem retas se cruzando, certo? Então, pensando nisso, olhando aqui para as figuras que a gente tem, a letra A é um polígono? Sim, né? É um polígono e é um quadrilátero, né? A letra B, sim, também é um polígono. A letra C também é um polígono. D não é um polígono. Alguém sabe me dizer por que não é um polígono? Isso mesmo, porque não está fechado, não é uma figura fechada, é uma figura aberta. Então eu não posso dizer que isso é um polígono. E a letra E? É fechado? É tudo reto? Será que é? Não, né? Por que não? Porque não posso cruzar, eu não posso ter vértice dentro, certo? Exercício 2 era para completar o texto com as palavras que estavam faltando. E aí, você descobriu quem são os sólidos que só apresentam faces planas? Isso mesmo, são quem? Os poliedros. Os poliedros, eles são sólidos que só têm face plana, não tem face curva. Todas as suas faces são formadas por polígonos, que a gente acabou de ver. O cubo, o paralelepípedo, o prisma e Tá faltando alguém aqui. Quem que é o sólido poliedro que tá faltando aqui, que faz parte do grupo dos poliedros? A pirâmide, certo? Tá faltando a pirâmide aqui, nós não temos ela. E quem que são os sólidos que não têm todas as faces planas? Os não poliedros, ou em alguns lugares eles são chamados de corpos redondos, certo? Fazem parte quem desse grupo? Os cones, as esferas e tem alguém aqui que não aparece. Quem mais? Vou dar uma dica, a lata de Nescau lá, lembra qual sólido geométrico? Isso mesmo, um cilindro, certo? Então, os cones, os cilindros e as esferas fazem parte desse grupo. Agora vamos fazer junto uma atividade. Bom, lembra que eu falei lá no início, quando a gente foi resolver o exercício 1, que era lá de casa, lá para essa aula, ficou da última aula, eu falei que existem figuras que são planas e figuras que são espaciais, os sólidos geométricos. Aqui a gente tem alguns desenhos. Se a gente for pensar, todos os desenhos estão no plano, mas o desenho é apenas uma representação de algo, tá? Então aqui eu tenho uma representação de uma laranja. Essa sombra aqui serve para me mostrar que, na verdade, o que ele é? Uma figura plana ou um sólido? Um sólido, né? É uma figura que sai. Eu posso lembrar aqui de qual figura geométrica? Esse objeto me lembra qual figura geométrica? Uma esfera, que é um sólido geométrico. Aqui, parece até uma lata de Pringles. Quem gosta de Pringles? Muito bom, né? Qual é o sólido geométrico que a gente lembra quando a gente vê uma lata de Pringles? A gente vai lembrar do cilindro, certo? Uma caixa de presente, com as suas faces todas quadradas. Um cubo. Um chapéu de aniversário. O que ele lembra? Um cone. Aqui eu tenho um triângulo, círculo e um pentágono, certo? Então, desses aqui, a gente já falou o que eles lembram, né? Qual é o sólido ou a figura geométrica que lembra. E aí é pra gente dizer se é uma figura plana
ou sólido geométrico. Então, quais desses são figuras planas? Triângulo, círculo e o pentágono. E quais deles estão representando sólidos geométricos? A laranja, a lata, o presente e o chapéu de aniversário. Beleza? Exercício 2. Observe os sólidos geométricos abaixo e classifique-os como poliedros ou não poliedros. Aí a gente precisa lembrar lá do que a gente viu, que a gente ia completar a frase. Os poliedros, eles só possuem faces planas. Quem não possui face plana, todas as faces planas, não pode ser chamado de poliedro. Então vamos olhar. Letra A, é um poliedro? Sim, ele é um prisma de base pentagonal. Logo a gente vai ver a diferença do prisma e da pirâmide. Aqui, sim, esse segundo aqui que eu pulei, o que ele é? Uma esfera. Esfera, é um poliedro? Não, né? A face dele é totalmente curva. Letra C, sim, é um poliedro. D, poliedro. E, professora, mas aí aqui em cima e aqui embaixo ele é reto. Sim, mas o poliedro, todas as suas faces são formadas por polígonos. Polígonos têm todos os seus lados retos, então não é um poliedro. Sim, é poliedro, é um poliedro. H, não é. Aqui, vamos para cá, para o I, continuando. I é um poliedro. J, não é. O L, não é. O M, não é. O N é um poliedro e a letra O é um poliedro. Beleza? Então dá uma pausa aí, anota no seu caderno tudo isso, coloca os nomes deles, quem é, quem não é, tenta fazer o desenho. Tenho certeza que você consegue fazer o desenho dessas figuras aí no seu caderno, tá bom? Exercício 3. Os não poliedros são chamados também de corpos redondos, o que a prof já tinha falado antes, pois possuem faces arredondadas. Dessa forma, classifique as figuras a seguir de acordo com os corpos redondos que lembram. Sorvete, a casquinha do sorvete. Lembra pra gente qual figura? O cone, certo? Aqui, uma bola, a esfera. Esse daqui recebe o próprio nome, né? Um cone de trânsito. Rolo de macarrão. Alguém aí já usou um rolo de macarrão? Macarrão, fazer pão com a mãe? O que lembra essa parte aqui? Um cilindro, certo? E aqui, uma esfera. Beleza? Bom, agora os exercícios para a próxima aula. Dá um pause e faz os desenhos aí, aproveita para praticar um pouco, pega a régua, pega o seu compasso, se você tiver, e faz um desenho bem bonito no seu caderno. Fabiana trabalha numa fábrica de caixas. Observe as caixas que Fabiana fabricou. Então, ó, tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. As caixas mais vendidas para colocar bombons têm a forma de cubos e paralelepípedos. Quais são elas? Dá uma pensadinha aí e responde. E exercício 2. Escreve o nome do sólido que cada objeto se parece. Então, você vai escrever. Ah, esse daqui se parece com tal sólido. Põe o nome. Beleza? E o último exercício aqui, complete o texto abaixo com as palavras que estão faltando. A pirâmide é um poliedro com uma única face formada por um polígono, base, e as faces laterais formadas por... Você vai dizer qual é o formato das faces laterais da pirâmide. O prisma é um poliedro com bases formadas por polígonos iguais. As bases são ligadas por faces laterais que são formadas por... Que tipo que é essas faces laterais? Então dá uma pesquisada lá sobre pirâmide e prisma e responde esse exercício, ok? Espero vocês na próxima aula. Não esquece de fazer os exercícios, beleza? Tchau!